Amém. Hoje é o nosso terceiro culto da série do livro de Jó. Se você perdeu os dois primeiros, já estão lá no nosso canal do YouTube, você pode assistir por lá. Tem sido bênção, vocês têm sido abençoados, queridos? Amém, né? Hoje é o nosso terceiro culto, estamos na metade da série, nós teremos mais 2 sermões em cima da série do livro de Jó. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Jó, capítulo 3. Mais uma vez, encorajo você a trazer um caderninho, a anotar, a esconder a palavra do Senhor no seu coração. Que hoje a gente não tem mais a mesma aptidão de memorizar que nem os antigos tinham, né? Um rabino no tempo de Jesus tinha o Pentateuco inteiro de cor na sua cabeça. Hoje é difícil a gente ter um versículo inteiro de cor, então anote, guarde. Esconda a palavra no seu coração, amém? Fecha seus olhos, queridos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós adoramos ao nome de Jesus, Pai. Nós colocamos o Senhor no centro dessa noite e entregamos a Ele o governo de tudo aquilo que acontecerá aqui. Pai, nós nos submetemos à Tua vontade, que ela predomine, que ela prevaleça sobre nós e sobre os nossos corações, Pai. Que o Senhor descortine o nosso entendimento, que as Suas palavras venham penetrar a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Que ela venha nos trazer alimento, venha nos trazer conforto, venha nos regenerar, nos restaurar, nos refrigerar, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Nós repreendemos desde já toda distração, tudo aquilo que queira roubar a semente do Senhor aqui não vai prevalecer em nome de Jesus, porque neste ambiente o que prevalece é a palavra e é o poder do Santo Espírito de Deus, e é Ele que nós convocamos, é Ele que nós queremos entregar o nosso culto, Pai. Se faça presente, manifesta a Tua presença, a Tua graça, a Tua glória nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Os nossos corações são Teus, a nossa mente é Tua, Pai. Ministra-nos, fala, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus esteja conosco, queimando em nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó, no capítulo 3, começa a etapa de discurso. Como eu expliquei, o livro de Jó é dividido em 3 partes. Ele tem o seu prólogo, que ele é escrito em forma de prosa. O capítulo 1 e 2 é escrito em forma de prosa. O último capítulo, o 42, ele também é escrito em forma de prosa. É o epílogo do livro de Jó. Nesse intervalo, nós temos 39 capítulos poéticos. A partir de agora se inicia a poesia, a linguagem poética no livro de Jó. Como eu mencionei, o livro de Jó ele é feito de ciclos, e isso faz parte da riqueza literária dele. O livro ele tem ciclos, nós vemos que existem 2 assembleias de Deus com os anjos, e uma assembleia se torna mais intensa que a outra. Agora, a partir dessa parte poética, desse período de discurso, dessa segunda parte do livro, os discursos também acontecem em ciclos. Nós temos 3 rodadas de discurso. Jó fala primeiro, ele faz, vem, fala, Jó repete, Jó fala mais uma vez, depois vem Bildade, depois Jó fala, depois vem, e aí vai se seguindo o ciclo. Existem 3 ciclos de diálogo, por 3 vezes os amigos de Jó falam. O interessante é que esses ciclos também eles vão se intensificando, eles vão se tornando mais intensos. Os amigos de Jó, a princípio, começam até mansos, mas eles vão se tornando brutais conforme o ciclo vai acontecendo. Jó, por outro lado, ele vai crescendo em meio aos discursos. Jó é um homem que vai crescendo durante as suas 3 etapas de discurso, ele cresce em fé, ele cresce em confiança. Os seus amigos vão se tornando brutais e eles vão diminuindo diante dos argumentos de Jó. No último ciclo, Bildade responde para Jó em míseros 6 versículos, e Zofar nem palavra tem para Jó. Ele perde as palavras para falar para Jó, porque Jó cresceu e deixou seus amigos sem palavras. Então os discursos eles vão se intensificando. Os amigos de Jó se tornam brutais, fazem insinuações pesadas acerca de Jó, acerca da família de Jó.
Nós vamos falar especificamente dessa parte na próxima semana. Mas é importante nós sabermos que, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois do sofrimento que veio, depois da morte dos familiares, depois das riquezas que se foram, depois da saúde de Jó ter sido tocada, a vida de Jó ter sido tocada por Satanás, Jó, ele está doente, Jó, ele está com cascas de ferida no seu corpo, as suas feridas estão rachadas, vertendo pus, Jó sofre de dores muito intensas, Jó está com seus dentes apodrecidos, fraco, não consegue comer, não consegue dormir, Jó está com vermes perambulando e andando pelas suas feridas. Nós vemos aqui um homem que é uma chaga viva. Nós, às vezes, lemos aqui, parece que é questão de só alguns dias, né? Na verdade, quando os amigos de Jó chegam, eles ficam 7 dias em silêncio, mas Jó vai dizer mais para frente que ele está há meses sofrendo. Esse sofrimento de Jó não é um sofrimento de 7 dias, é um sofrimento de meses, meses na calamidade, meses sentado em cinzas, meses sem conseguir dormir, sendo aterrorizado nos seus pensamentos, meses com vermes andando no seu corpo, meses com as suas feridas rachando pus, meses com uma dor intensa. Os amigos de Jó chegam para consolá-lo. Eles encontram Jó do lado de fora da cidade, em cinzas, num depósito que é ficado do lado de fora. Porque a condição de Jó era uma condição tão doente, a condição do Jó era uma condição tão triste, que ele estava aguardando a morte. O lugar de fora da cidade é o lugar onde as pessoas, os doentes, os moribundos vão aguardando a sua morte. Jó estava lá. Meses se passaram e ele continuou lá. A morte não chegava para Jó. Ele achava que ele iria morrer logo e ele não morre. A esposa de Jó vem e, tentando fazer com que ele acelere o processo, fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre logo. Para que sofrer tanto? Jó fala: olha, você está falando como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Os amigos de Jó chegam para aquele homem que está aguardando a morte há meses, aquele homem que acha que não há mais futuro, aquele homem que acha que não há mais esperança nenhuma para ele. Seus amigos olham para Jó e ficam sem palavras diante do sofrimento dele, diante da tortura que estava sobre ele. Ficam sentados com ele na cinza, no pó, por 7 dias sem falar nada. Depois de 7 dias em silêncio, Jó rompe esse silêncio com um discurso. Jó rompe esse silêncio com um discurso que dá início aos demais discursos. Um discurso que os seus amigos ouvem e falam: que palavras são essas? E começam então a tentar justificar o sofrimento de Jó, e aí a história avança para partes bem duras e bem brutais. Mas esse texto que nós vamos ler é o texto que rompe o silêncio. É um texto de um homem aflito, torturado, que põe para fora os seus sentimentos. Jó, ele é um espetáculo, a vida de Jó é um espetáculo da desgraça humana. Um homem aflito, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu as riquezas, está perdendo a sua saúde e não vê mais esperança para a sua vida. Diante dessa situação, Jó abre o discurso do capítulo 3. A partir do versículo 1, depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas.
Espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Jó é um homem torturado. Jó é um homem com um sofrimento muito maior do que muitos de nós poderíamos suportar. Jó é um homem que está ali aguardando a sua morte, mas ela parece não vir. Jó está do lado de fora da cidade, esperando a morte chegar e chamá-lo, mas ela não vem. Diante desse tormento, dessa dor, Jó se abre, derrama a sua alma, coloca para fora, verbaliza as suas angústias. Jó é um homem. Jó, ele mesmo vai dizer no capítulo 6, eu não sou feito de pedra ou de bronze para ser insensível ao que eu passo. Um homem que sofre é um homem em turbulência. Jó não é um homem insensível às dores que ele está passando. Jó, ele é um homem comum, que diante de dores, diante da aflição, abre a sua boca e questiona. Abre a sua boca e levanta, por quê? Por quê? Por quê? Palavras frutos do desespero, palavras fruto da tortura, do tormento, do sofrimento, da dor. Palavras que são lançadas ao vento. O próprio Jó depois vai falar para os seus amigos, por que vocês julgam as palavras lançadas ao vento de um homem desesperado? As palavras de Jó lançadas ao vento são fruto de um coração triste, comprimido, um coração apertado, um corpo rachado, ferido, uma vida sem esperança. Jó fala para os seus amigos, olha, o que eu esperaria de vocês era compaixão, e não que vocês julgassem essas palavras que agora eu falo, porque eu falo como fruto do desespero, eu falo como fruto da dor que me aperta. Queridos, nós somos homens sensíveis à dor. Nós não estamos acostumados. Nós não fomos preparados para lidar com o sofrimento, com a morte. Por mais que a gente saiba que a morte vem, nós nunca estamos preparados para lidar com o luto que acompanha. Por mais que a gente saiba que essa vida nos reserva dores, nós não estamos preparados para lidar com elas. Nós sabemos que tudo chega ao fim, mas quando chega, a gente questiona, a gente lamenta. A dor, ela faz a gente questionar e levantar porquês. Frutos de um coração ali aflito. Nós não fomos preparados para lidar com ela. Jó não é um estoico. Ele não é alguém que está além dos seus sentimentos. O estoico ou o estoicismo ou a ética de Estoa é aquela ética que fala que a razão deve predominar sobre os sentimentos. Jó não é um estoico. Jó não é um homem indiferente à dor. Jó é um homem sensível a ela.
Jó coloca para fora os seus sentimentos. Esse pensamento estoico por muito tempo moldou a ética cristã histórica, onde você deveria prevalecer sobre os seus sentimentos através da razão. Isso fez muito parte do ambiente puritano. O estoicismo cristão tem as suas raízes e ele finca muito na raiz da ética cristã. Homens que pregavam que, usavam até termos paulinos, né, do espírito e da carne. Olha, você não pode ser sensível ao sofrimento, você tem que sobrepor o sofrimento com a razão, porque senão você está sensível à sua carne. Você deveria anestesiar ou entorpecer a sua dor e engolir os seus sentimentos para passar por ela, senão você não era um homem de Deus. O que eles diriam hoje de doenças da alma? Olhariam para pessoas que sofrem de depressão e falam, olha, essa depressão aí é porque o seu espírito é fraco. Se o seu espírito fosse forte, você controlaria os seus sentimentos. Olha, suas crises de pânico, de ansiedade, é porque você não é um cristão tão forte quanto você pensava. Se você fosse um cristão tão forte assim, você dominaria sobre as doenças e sobre as amarguras da sua alma. Mas a verdade é que nós não sabemos lidar com o sofrimento e com a dor. E não há nada de errado em nós verbalizarmos. A palavra de Deus é repleta de salmos que levantam porquês. Porquê da dor, porquê do sofrimento. É algo que não é compatível com a nossa natureza e nós questionamos. Por isso, ao olharmos uma pessoa em sofrimento, queridos, nós precisamos ter cuidado. Porque é muito fácil para nós que estamos do lado de fora do sofrimento, olhar para aquela pessoa que libera palavras de dor e julgarmos a palavra dela e julgarmos ela por aquilo que ela fala no momento de sofrimento. É muito fácil para aqueles que não estão no luto olharem para aquela pessoa, para aquele casal que acabou de enterrar o seu filho e falar, não, vocês precisam colocar a cabeça no lugar. Eu tenho pessoas próximas a mim que precisaram lidar com luto. Eu tenho casais de amigos que realmente enterraram os seus filhos. Casais que precisaram lidar com um luto que não é comum. Não é comum um pai enterrar o filho. Não é comum um pai enterrar um filho com menos de 1 ano, que morreu num hospital por displicência médica. É fácil nós que estamos do lado de fora da dor, olhar para eles e falar, já passou o tempo de você, né? Você colocar a cabeça no lugar. No meio da dor, palavras saem, questionamentos saem. Talvez a melhor coisa que os amigos de Jó fizeram for exatamente nesses 7 dias, onde ficaram em silêncio, ao lado daquele que estava enlutado. Às vezes o melhor comportamento que a gente pode ter é simplesmente estar do lado do enlutado. E não julgar as palavras que saem do momento de desespero. Jó fala, eu não sou de prata, eu não sou de bronze. Eu sou um homem em turbulência, um homem em sofrimento, eu lanço palavras impetuosas. E vocês estão me julgando pelas palavras impetuosas que saem do momento da dor. Para aqueles que estão do lado de fora do sofrimento e olham Jó, já começam a arrumar motivos. Já começam a falar, olha, já está na hora da razão falar mais alto do que o seu sentimento. Mas Jó não é assim. Jó, ele coloca para fora, ele verbaliza. E Jó começa o seu discurso falando, maldito o dia em que eu nasci. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele fala, olha, que esse dia nunca tivesse existido, que esse dia voltasse para as trevas de onde ele saiu. Jó, ele usa algumas referências que fazem parte da crença do mundo antigo, da mitologia do mundo antigo. Perceba, Jó, ele não é hebreu, Jó não é israelita, Jó não é judeu. A história de Jó se passa no período dos patriarcas e provavelmente antes de Abraão. Não havia povo, não havia israelitas, não havia lei, não havia nada.
O que havia era uma cultura da região onde ele morava, e Jó morava na região de Canaã. A mitologia cananeia acreditava que antes da criação do mundo, o que havia era o mar e era um caos. Era chamado das águas primordiais. O caos dominava todas as coisas. O mar dominava todas as coisas e era um caos. Então do caos surgiu El, e esse El criou os demais deuses. Isso faz parte da crença, a cosmogonia cananeia, né? A crença da origem do cosmos. Então eles acreditam que no princípio era o caos, e do caos foi feita a luz, do caos foi feito o céu, do caos foram feitos os deuses que criaram todas as coisas. O que Jó está dizendo é: melhor seria que esse dia voltasse para o caos. Melhor seria que esse dia não tivesse vindo a luz. Melhor que esse dia estivesse encoberto em trevas. Jó usa a figura do Leviatã. Leviatã, na mitologia cananeia, era uma figura de caos, o caos das águas, o monstro marinho. O que Jó está falando, olha, melhor seria que Leviatã, aqueles que amaldiçoam, atissem Leviatã para que ele venha e devore aquele dia. Havia a crença de que o eclipse nada mais é do que Leviatã se levantando para devorar o sol. O que Jó está falando é que esse dia seja devorado, que as trevas permaneçam sobre esse dia e controlem esse dia. Maldito o dia que eu nasci. Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 26, acerca de Judas, daquele que trai a Jesus, daquele que receberia a condenação. Para esse sim, Jesus fala, era melhor que não tivesse nascido. Para aqueles que sofrerão condenação, Jesus diz, é melhor que não tivesse nascido. Jeremias vai dizer em Jeremias capítulo 20 a mesma coisa. Contemplando toda a destruição que estava vindo sobre o povo, contemplando toda a destruição que via, ele fala, maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia em que se disse, é um menino. Por que que eu nasci? Eu nasci para contemplar a destruição, eu nasci para contemplar o mal. Eu nasci para contemplar o sofrimento, eu nasci para viver em sofrimento. Por que que eu nasci? Quando Jeremias diz isso, ele se esquece de algo. Ele se esquece de algo que está lá no capítulo 1 de Jeremias. Antes que você fosse formado no ventre, eu o escolhi. Eu te fiz profeta nas nações, e você ainda estava no ventre. Aqueles que falam que era melhor não ter nascido, se esquecem de algo, de que o seu nascimento foi planejado por Deus, de que a sua vida não é um acidente, de que a sua vida não é ao acaso. Jó está errado ao falar, melhor era não ter nascido, porque ainda no ventre, Deus já escreveu a nossa história. Antes que a gente viesse à luz, o Senhor já preparou um bom caminho para nós. Antes que a gente viesse à existência, Deus já tinha um plano e um propósito para as nossas vidas. Para aqueles que dizem, melhor era não ter nascido, falam coisas erradas. Porque se você não tivesse nascido, a sua vida faria muita falta, porque Deus escreveu um propósito para a sua vida. Deus fez de você um adorador, e para que através da sua vida a glória dele fosse revelada, para que a sua vida glorificasse a Deus, e a ausência da sua vida faz falta. Você nasceu porque Deus assim quis. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus e trazido à luz desse mundo, porque Deus quis, e Deus quis manifestar e revelar a sua glória através da sua vida. Então, a sua vida não é um acidente, a sua vida não é ao acaso. Ramon, eu sou fruto de um estupro, a sua vida não é ao acaso. Deus te planejou, e Deus preparou um caminho para você ainda no ventre. A vida de Jó não foi ao acaso. Jó lamenta ter nascido. O segundo ponto, Jó lamenta não ter encontrado a morte. Por que eu ainda vivo?
Por que a morte não vem ao meu encontro? Perceba, Jó, ele ainda atribui a Deus o poder sobre a vida e a morte. Jó, ele não pensa em suicídio. Jó, ele não pensa em tirar a própria vida. Jó está falando para Deus, Deus, por que você ainda não tirou a minha vida? Ele sabe que Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. No capítulo 6, Jó vai falar, ai, quem dera Deus tirasse a sua mão protetora de mim para que eu morresse. Ele sabe que a vida dele é sustentada por Deus, é Deus quem ainda sustenta o seu fôlego. Deus sustenta a vida. E Jó lamenta não ter encontrado a morte, porque Jó, de alguma forma, acredita que a morte é a resposta para o seu sofrimento. Jó, de alguma forma, acredita que a morte é o alívio que ele precisa. Jó, de alguma forma, acredita que na morte ele encontraria a solução, o descanso que ele precisa. É importante nós tomarmos nota de algo. Mais uma vez, Jó, ele era um cananeu. Não havia as escrituras, não haviam os profetas, não haviam os ensinos dos mestres. É importante a gente notar dentro do contexto israelita que todo o conceito de vida eterna e de vida após a morte é um conceito que se consolida na história de Israel no período pós-babilônico. É somente no período pós-babilônico que se consolida a visão de uma nova vida, de uma vida eterna, de uma vida no paraíso. Todo aquele conceito do seio de Abraão é formado pós-Babilônia. Antes disso, o conceito era de Seol, de descanso, era somente um descanso. Eu vou para a sepultura, estarei em descanso. Jó, ele fala para Deus, olha Deus, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não estarei mais, você vai me procurar e não vai me achar. Não há o entendimento de uma vida após a morte, não há entendimento de um paraíso, de uma vida eterna. O entendimento no mundo antigo ainda, principalmente na cultura cananeia, é de que quando você morre, você vai para um lugar de descanso eterno e ali acabou. Na sepultura, acabou. O salmista vai dizer, os mortos não louvam. Quando se morre, se acaba, não existe nada depois disso. Era a crença dessa época ainda. Todo o conceito foi formado depois, foi consolidado depois. Você só vai ver conceitos e menções da vida eterna ou de um paraíso através do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, já estão se lançando, já estão trazendo à luz algo que se consolida depois. Mas Jó agora literalmente enxerga que a morte é descanso, porque era a compreensão da cultura daquele tempo. Era a compreensão de vida. A hora que a vida acaba, estaremos em descanso. Ali os reis repousam. Ali os escravos repousam. Ali o insensato repousa junto com o justo que repousa. Jó encontra na morte, ou ele espera na morte, o descanso para a sua dor, o descanso para a sua aflição. E Jó deseja encontrar a morte. E aqui nós podemos tirar algumas lições. A primeira delas é, Deus sustenta a sua vida. Se a sua vida não terminou, é porque Deus ainda não terminou com você. Se sua vida não chegou ao fim, significa que Deus ainda tem algo para fazer. Ramon, mas eu estou num leito, eu estou numa cama de hospital. Deus tem algo para fazer. Ramon, mas o câncer voltou pela terceira vez. Deus tem algo para fazer. Deus ainda não terminou. Deus ainda não terminou com a história de Jó. Do mesmo jeito que Deus não terminou com as nossas histórias. Não importa o sofrimento, não importa a dor, não importa se é a doença, não importa se é o luto. Se você respira, é porque Deus sustenta o seu ar. E se Deus sustenta o seu ar, porque Ele ainda vai fazer e operar através da sua vida. A questão é que quando nós estamos no meio do sofrimento, nós não enxergamos nada mais. Nós não enxergamos saída.
Jó, ele está no meio do sofrimento, ele não vê alternativa, a morte parece ser a solução. Jó, ele olha para trás, ele vê o que ele tinha e o seu passado se perdeu. Ele olha para frente, não há esperança à frente, olha meu estado, como eu vou sair daqui? Não há futuro para mim. Ele olha para o seu presente, é só dor, por isso ele anseia pela morte. Quando nós estamos no sofrimento, para todos os lados que nós olhamos, nós vemos dor, nós vemos sofrimento, a ausência de esperança. Queridos, muitas pessoas pensam a respeito da morte. Jó é um exemplo que mesmo você sendo um homem íntegro, fiel a Deus, você pode ser sondado por pensamentos tristes. O pensamento de que era melhor acabar com a própria vida, de que era melhor que a sua vida tivesse um fim. Homens de Deus podem ter esse tipo de pensamento. A tentação parece falar aos ouvidos. Queridos, nos últimos anos, quantos pastores tiraram a própria vida? Quantos jovens tiram a própria vida? Jovens que estão no meio do sofrimento e não enxergam saída, homens que estão no sofrimento, pastores que estão no sofrimento e não encontram refúgio, não encontram esperança, não veem um lugar para sair. E são soldados pelos pensamentos de morte. Elias foi soldado por pensamento de morte, Jeremias foi soldado por pensamento de morte. Paulo, quando fala, olha, perdemos a esperança da própria vida, isso ainda é muito discutido por os comentaristas, porque muitos acreditam que o próprio Paulo achou que a vida ali ia acabar. Eu perdi a esperança da própria vida. Homens de Deus podem perder a esperança da própria vida. Quando estão dentro, no núcleo, no centro do sofrimento e não enxergam nada além dele. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando você compra o seu primeiro carro? Aí você compra o seu primeiro carro, você fica felizão, você sai na rua. Depois você sai na rua, você olha, parece que em toda esquina tem alguém com um carro igual ao seu. Aí você fala, poxa vida, escolhi aqui um golzinho vermelho e todo mundo tem um golzinho vermelho. Eles sempre estavam lá, mas você não reparou. Assim é o homem que está no meio do sofrimento. Para todo lado que ele olha, ele vê sofrimento. Para todo lado que ele olha, ele encontra motivos de não viver mais. Para todo lado que ele olha, ele encontra motivos ou ausência de esperança e motivos para perder a própria vida. O homem que está no sofrimento só enxerga sofrimento. Jó, ele levanta por 16 vezes. Por quê? Por 34 vezes, Jó questiona a Deus, ou seja, um total de 50 vezes. Jó fala por quê e Jó faz questionamentos. Jó levanta ao céu questões acerca do seu sofrimento. Os olhos de Jó estavam no sofrimento. No final do livro, ele tem um encontro com Deus. Diante daqueles 50 questões que Jó levanta, sabe quantas Deus responde? Nenhuma. Sabe o que Deus faz? Ele faz para Jó 70 perguntas. E as 70 perguntas que Deus faz para Jó não falam do sofrimento, falam do próprio Deus. O que Deus está falando, Jó? Tira os olhos do sofrimento e coloca em mim. Tira os olhos da dor e coloca em mim. Queridos, quando nós estamos no sofrimento e nós só enxergamos dor por todo lado, tira os olhos da dor e coloca nele. E quando você coloca os olhos nele, você vai perceber que Deus é o golzinho vermelho, que Ele estava em todo o tempo. Ele estava sempre te acompanhando, Ele estava em todo lugar, Ele fez coisas boas, Ele te sustentou. Quando você coloca os olhos nele, você percebe, meu Deus, eu me arrependo por ter falado do que eu não sabia, porque o Senhor sempre esteve lá. Tira os olhos do sofrimento e volta os olhos para Deus.
O homem que pensa que a morte é o descanso. Jó, ele pensou isso. Mas se Jó tivesse tirado a própria vida, ele não teria vivido aquilo que estava além do sofrimento. E o que aguardava Jó além do sofrimento era um encontro com o próprio Deus. Queridos, no sofrimento parece que ele não tem fim. Parece que a dor não passa, que ela é interminável. Nós não enxergamos o que está além, mas o testemunho de Jó é um testemunho de perseverança. Tiago vai usar o testemunho de Jó como olha a paciência, a perseverança de Jó, porque ele permaneceu. E quando você permanece, o sofrimento passa um dia. Existe algo de Deus que está além do sofrimento. Se Jó tivesse dado cabo da própria vida, ele não teria visto a Deus. Se Jó tivesse tirado a própria vida, ele não teria desfrutado das maiores alegrias que Deus concedeu para ele depois. Jó, ele não teria desfrutado de alegrias que foram muito maiores do que aqueles viveu. Jó, ele não teria visto que a melhor parte da sua vida estava por vir, porque ele recebeu tudo em dobro, filhos novamente, riquezas novamente, Deus estava com ele, o seu amigo não o abandonou. Se Jó tivesse tirado a própria vida, ele não teria desfrutado da vida que o aguardava depois do sofrimento. Existe vida depois do sofrimento. O sofrimento não é o fim. Amor, quanto tempo vai durar o sofrimento? Talvez meses, como o de Jó. Talvez anos, ou talvez toda a sua existência nessa terra. Independente do que for, existe vida depois do sofrimento. Existe uma vida muito melhor depois do sofrimento. Pode ser que você não desfrute das alegrias ou daquilo que vem depois do sofrimento que nem Jó desfrutou na sua própria vida. Talvez não. Talvez você lute a sua vida inteira contra um câncer. Mas para aquele que permanece fiel, quando essa vida passar, ele vai desfrutar de uma alegria muito maior e de um peso de glória muito maior do que toda a tristeza que você já viveu. Não importa o tempo. Para aqueles que estão em Cristo existe uma certeza, existe vida após o sofrimento. Jó, ele não podia ler o livro de Jó. Jó, ele não sabia o que esperava ele no final. Mas nós sabemos o que nos espera no final. Nós sabemos o que nos espera, e isso nos diferencia de Jó. Por isso, meu querido, permaneça mesmo em meio ao sofrimento. Não desista da sua vida, não desista. Permaneça em meio à dor, porque nós temos a certeza de que no final da história um rei triunfará e com ele eu habitarei. Essa é a hora que vocês tinham que falar amém. Existe para nós a certeza de que o sofrimento vai ter fim. Jó, ele não sabia, por isso que Jó é um exemplo de perseverança, porque ele não sabia como ia terminar. A diferença é que nós sabemos. Nós sabemos como vai terminar e vai ter um final glorioso. Quando as cortinas dessa terra se fecharem, os portões do céu se abrem, e ali Deus nos aguardará com Cristo ao seu lado, e que da boca dele a gente ouça: servo bom e fiel, entre. Existe vida depois do sofrimento. O terceiro engano de Jó é achar que a morte podia dar descanso. Mais uma vez fazia parte daquela cultura entender que a morte daria um descanso. Mas o descanso que nós precisamos não está na sepultura. O autor de Hebreus vai falar no capítulo 3 e no capítulo 4 de que Deus tem um lugar de descanso nele, reservado para aqueles que creem. Deus, ele disse acerca do povo que saiu do Egito, o povo no deserto: na minha ira eu jurei, não entrarão no meu descanso. Deus diz isso para aqueles que no deserto
tiraram os olhos da promessa futura e colocaram no passado. Deus fala isso para aqueles que no deserto desejaram voltar a uma vida de escravidão. Homens que não confiaram, homens que desprezaram que Deus estava operando. Para esses, Deus fala, não entrarão no meu descanso, mas para aquele que confia, para aquele que concentra suas forças em Deus, este encontrará descanso nele. Queridos, o descanso que nós precisamos não está na sepultura, está em Deus. Deus diz, olha, nesses que entrarem no meu descanso vão descansar das suas obras, assim como Deus descansou delas. É nesse descanso de Deus que as lágrimas serão secadas. É nesse descanso de Deus que as feridas serão saradas. É nesse descanso de Deus que não haverá mais dor, que não haverá mais sofrimento, que não haverá mais lamento. É nesse descanso que está em Deus. A morte não vai oferecer o descanso que às vezes você acha que vai. A morte não vai oferecer o descanso que muitos acham que vai. Não vai. O descanso que nós precisamos está em uma pessoa. E é Deus. É nele que encontraremos descanso. Mais uma vez, Jó está errado em desejar a morte. Porque a morte não vai satisfazer o que ele precisa. A morte não vai apaziguar a sua alma. Somente Deus pode fazer isso. O descanso que ele precisava, ele encontrou em Deus. E Deus o estava aguardando além do sofrimento. Queridos, talvez no seu momento de vida, tudo que você olhe seja dor. Talvez no seu momento de vida, o luto parece que nunca vai acabar. A doença parece que nunca vai sarar. Às vezes parece que o sofrimento é tudo aquilo que te aguarda. Mas maior do que o sofrimento é a glória que te aguarda para aquele que permanecer. Aquele que permanece encontra em Deus o descanso. Jó permaneceu e Jó encontrou a Deus. E Deus repreende os amigos de Jó e fala, Jó falou o que era certo ao meu respeito. A única repreensão que Deus faz a Jó é, quem é este que obscurece meu conselho falando palavras sem conhecimento? Fala, você desejava coisas que você não sabe o que está desejando. Você pedia coisas que você não sabe que você está te pedindo, que você está pedindo. Mas eu vou te revelar um caminho mais perfeito e este caminho está em mim. Jó ansiou pela morte, Jó desejou a morte, mas Jó permaneceu, porque Deus não terminou com ele. No final do capítulo 3, ele fala da sua inquietação. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó ele vai falar no capítulo 7, olha, eu não consigo nem dormir. Eu sou como um assalariado que acha que no final do dia vai para sua cama e vai poder descansar, mas ali eu não encontro descanso porque pensamentos me torturam, pensamentos me assombram. Meses de sofrimento, meses de inquietação. Meses buscando descanso e desejando descanso. Mas a paz que nós precisamos, nós vamos encontrar em Deus. Jó precisava tirar os olhos da dor e colocar os olhos no amor de Deus. Jó precisava tirar os olhos do sofrimento e colocar os olhos no autor da vida. E nele ele encontraria a paz. Querido, a paz que você precisa está nele. O descanso que você precisa está nele. Persevere na dor, persevere no sofrimento, persevere nos dias difíceis, persevere em meio ao luto. Continue crendo, continue confiando em Deus.
Porque a confiança, ela vai nos levar para um lugar maior. E a esperança, Paulo vai dizer, ela nunca nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Por isso permaneça, por isso creia, por isso se mantenha firme em Deus, e você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai falar, valeu a pena. Valeu a pena ter suportado, valeu a pena ter aguentado, valeu a pena ter perseverado em meio a tudo isso. Valeu a pena não ter tirado a minha própria vida, porque eu encontrei a Deus. Porque eu encontrei o meu Criador. Porque antes eu conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos contemplaram a Ele. Persevere, mantenha-se firme e você verá o Senhor. Essa é uma certeza, é o final da história e nada pode mudar isso, pois já está selado, já está firmado. A vitória dele, a morte não prevalece, a morte vai ser derrotada no final de todas as coisas. Ela não tem poder sobre a sua vida. Quem governa a sua vida é Deus. E nele nós encontramos refúgio, descanso e paz sobre toda inquietação, todo lamento, toda dor. E nós não nos arrependeremos de confiar nele, porque uma glória maior nos aguarda na frente. Amém? Pode fechar seus olhos, pode ficar sentado mesmo, queridos. Enquanto o Dutz vai tocar uma canção para a gente, eu queria que a gente pudesse meditar. Eu queria que a gente pudesse meditar sobre o nosso comportamento diante das lutas, diante das dores. Eu queria que a gente pudesse conversar com Deus. Eu vou orar antes dele começar a tocar, mas permaneça no seu lugar. Medite, pense. Se apresente diante de Deus, coloque diante dele as suas angústias, seus temores, seus anseios, suas aflições, apresente diante de Deus. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, aquilo que tem afligido o nosso coração. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, as dores que não nos permitem enxergar saída. Nós queremos colocar diante de Ti os nossos temores que não nos fazem enxergar a esperança que há além, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas fraquezas, Pai, porque somos fracos em meio ao sofrimento, não fomos feitos para Ele. Senhor, fortalece o nosso espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, fortalece a nossa fé e a nossa confiança em meio à dor. Que possamos tirar os olhos do sofrimento, da angústia e colocar os olhos naquele que sofreu em meu lugar para que nele tivesse vida. Que possamos colocar os nossos olhos no Deus que nos traz o descanso e nos Deus que se reserva para nós. Pai, que possamos enxergar a Ti, que a esperança reacenda em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Continue orando, queridos, continue meditando.